Oi, gente, tudo bem? Não, né? Ninguém tá bem. Brasil, 2021, tudo que tá acontecendo, é impossível tá bem. Mas eu quero contribuir para você melhorar. Talvez não, porque eu quero falar sobre luto. Que papo bacana, né? Tipo assim, para um sábado de manhã, enfim. Mas eu acho que vai fazer sentido quando eu tentar explicar tudo que eu quero fazer aqui. Eu quero falar sobre luto e como o luto aparece em duas séries razoavelmente recentes, né? Uma eu terminei agora e a outra eu já vi quando lançou. Mas eu acho que as duas falam sobre luto de uma maneira que dá pra gente tentar encontrar relações. Não só com as séries, mas também com o mundo que a gente está vivendo. Você não entendeu nada? Então eu vou tentar ser mais claro. Eu quero falar sobre como o luto conecta duas séries muito legais. WandaVision e Mare of Easttown. Uma do Disney Plus e outra da HBO. E eu vou tentar explicar isso tudo. Não desiste não. Meu nome é Luiz Prisco. E esse é meu canal. Antes da gente começar isso, eu quero que você deixe seu like e responda aí nos comentários. Você gostou de WandaVision e Mare of Easttown? Mas também, assina o canal, ativa o sininho. Assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver um vídeo novo. Bora lá tentar entender como o luto conecta essas duas séries? Antes de a gente falar especificamente sobre Mare of Easttown ou WandaVision, eu queria falar um pouco mais sobre luto. Né? Luto é esse sentimento que acontece geralmente depois que a gente perde alguém. E eu acho que essa ideia, essa noção, né, esse sofrimento que as pessoas estão vivendo, eles podem ser individuais ou coletivos. Individuais no sentido de quando você perde uma pessoa muito querida, né? Quando, enfim, perde um pai, uma mãe, um avô, um grande amigo, enfim, né, uma pessoa querida, e você fica ali vivendo aquilo tudo, aquele sofrimento, aquela despedida. E eu acho que ela pode ser coletiva e a gente está experienciando uma coisa muito igual nesse momento, que é um luto coletivo. A gente está vivendo num país em meio a uma pandemia. E não faltam motivos para a gente estar num luto coletivo. São 600 mil mortes, uma tragédia humanitária incrível, um governo que parece não estar muito atento às consequências psicológicas dessa pandemia, né? Não só pelas pessoas terem ficado em casa durante muito tempo, mas também pelo fato de que as pessoas estão vivendo um país em luto, um país que perdeu 600 mil pessoas. Isso eu estou falando especificamente do Brasil, mas a gente pode extrapolar isso para o mundo, onde as mortes já superam a marca do 1 milhão. E eu acho que esse sentimento é uma coisa do luto coletivo. Então, talvez por ele estar tão presente no noticiário, em tudo que a gente vê no dia a dia, tenha me chamado a atenção como essas duas séries, né, WandaVision e Mare of Easttown, elas trabalham o luto de uma maneira diferente e ao mesmo tempo complementar. Parte 1, WandaVision. WandaVision é muito claro que é uma série sobre luto. É muito explícito isso, né? Primeiro vem todos os fenômenos acontecidos em Guerras Infinitas e depois em Ultimato. Nesses filmes dos Vingadores, a gente sabe que a Wanda perdeu o Visão, que era aquele simbiote, humanoide, enfim, que era o seu grande amor, né? Seu parceiro, e ela fica sofrendo com isso. Ela tem esse movimento do luto e a partir disso ela vai construindo toda aquela história. Sim, gente, eu tô dando spoiler. Se você não viu WandaVision até agora, o negócio lançou em janeiro, aí fica difícil te ajudar. Ela cria uma realidade paralela na qual, além de trazer o seu amante, né, o Visão, ela ressuscita ele nesse mundo paralelo, ela desenvolve uma família com ele, tem filhos e tudo mais. Todas as consequências disso já foram debatidas em milhares, centenas de vídeos aí, que falam, né, como isso abre portas para o multiverso, como a Wanda começa a inserir uma história nova no MCU e tudo mais. Mas eu acho que não é isso que eu quero falar aqui. Tem aquela frase clássica do Visão que fala para ela o que é o luto, se não o amor que continua, né, que deixa muito claro como a série traz o luto, traz esse sentimento que prendeu ali a Wanda, né, como a força motriz da série. É ele que faz com que todos os acontecimentos se desenrolem, fazem com que, por exemplo, a Wanda crie aquela realidade paralela, traga o Visão de volta, tenha 2 filhos com ele e tudo mais. E eu acho que isso fala muito com o mundo atual que a gente está vivendo, porque várias pessoas também tiveram que criar uma realidade paralela, né, não no sentido, claro, de, sei lá, delusional, né, eu estou falando de desenvolver um mundo novo, de ter que ficar em casa, de ter que ficar vivendo uma realidade isolada e tudo mais, por conta do que a pandemia trouxe pra gente. Eu quero tentar sempre relacionar tudo isso que eu tô querendo falar aqui com o que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um período de luto coletivo. Isso é inegável. A Wanda, a Wanda parece que eu sou íntimo dela, né? E aí, Ivan, tudo bom? Como é que você tá? Não, enfim. O que eu quero dizer é que a Wanda, ela tem essa explosão dentro dela, né? Esse luto cresce dentro dela até o momento que explode. É uma cena que é até muito literal na série. E a partir disso ela cria
aquela cidade paralela para ela poder viver com Visão. E a Wanda ela fica presa nessa realidade paralela até o momento que, de forma externa, ela é alertada sobre isso, não é mesmo? Alguém chega para ela e fala assim, olha, a Mônica Rambeau no caso, olha, as consequências são muito ruins, o próprio Visão que ela criou começa a desconfiar daquela realidade e ela aceita abrir mão daquilo, e viver aquele sofrimento, viver realmente aquele luto dela, sem tentar escapar, sem encontrar uma forma de escapismo para aquilo que ela viveu, e assim a série tem sua resolução e vai se caminhar até chegar no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Mas eu acho que o que a gente quer focar aqui é a questão do luto. Como o luto ele surge como um elemento desencadeador das ações e ao mesmo tempo ele é o que encerra. A partir do momento que ela aceita viver o luto, né, viver aquele sofrimento dela por ter perdido Visão, ter perdido seu irmão e tudo mais, ali ela consegue aceitar tudo e seguir em frente. Parte 2. Mare of Easttown. Agora eu quero falar de uma outra série, que assim como o WandaVision, tem uma mulher protagonista. E talvez aqui nessa série, o elemento do luto, ele não fique tão explícito quanto fica em WandaVision. E o que eu quero tentar mostrar é como ele, na verdade, é o guia dessa série. E eu vou explicar isso. Mare of Easttown e WandaVision, curiosamente, disputaram o Emmy 2021 de melhor minissérie. Nenhuma das duas ganhou. É bem possível perceber, quando você observa com calma, que as duas minisséries têm muitas coisas em comum. Muitas ideias que deixam elas parecidas, mesmo que elas sejam muito diferentes. Uma é uma série de herói, né, e outra é um dito thriller. Uma série de investigação, de suspense, mas elas têm coisas em comum ali. E para mim o elemento que une elas é o luto. Mare of Easttown é uma produção da HBO. Está disponível no HBO Max para quem quiser ver. E ela conta a história de Mare, que é vivida pela Kate Winslet. Que, bom, basicamente ela é a detetive de uma cidade do interior. E essa cidade do interior vive atormentada, porque há um ano uma garota sumiu. E na sequência do sumiço, né, do desaparecimento dessa garota, começam a acontecer outros crimes. Então, uma menina aparece assassinada, outra garota some, e tudo isso vai fazendo com que essa investigadora tenha que tentar desvendar o crime. Isso parece uma cena de um thriller comum, certo? Acontece que eu acho que quem assistiu Mare of Easttown certamente ficou muito mais preso na história, não por conta do mistério e do suspense, que também é interessante, mas por conta das relações humanas que vão se desenvolvendo ao redor desse suspense. Mare é uma mulher divorciada. Ela mora com sua filha e com a mãe. Só que Mare também é uma mulher que vive um luto permanente, porque seu filho, Kevin, se suicidou. E até hoje ela não sabe lidar direito com isso. E por isso, ela cuida do neto como se o neto fosse seu próprio filho. Isso gera uma série de disputas com a mãe do menino, que era a ex-esposa do filho dela. Então, você consegue perceber que tem uma jogada e um jogo, várias ligações entre as personagens que não estão necessariamente conectadas com o crime, porque essa família toda não tem nada a ver com o crime, elas estão vivendo um luto. E cada um dentro dessa família vai, episódio a episódio, mostrando como vivencia o seu luto. Mare vai escondendo isso. Ela nunca deixa esse luto transparecer. Isso vai tornando ela uma pessoa fria, uma pessoa com muita mágoa, uma pessoa isolada, uma pessoa que está o tempo inteiro na série tomando cerveja, uma pessoa dura. Ela não consegue colocar para fora esse sentimento que corrói ela. E em Mare of Easttown é muito interessante porque grande parte das resoluções dos conflitos acontecem quando Mare aceita fazer uma terapia. Ela começa a desenvolver uma série de comportamentos erráticos, seja como investigadora, seja como mãe, seja como avó, e ela aceita fazer terapia. E é no processo terapêutico, onde ela começa a lidar com o luto dela, que ela consegue encontrar soluções para o próprio crime que ela estava investigando. Mas assim, esse vídeo não é um libelo em defesa da terapia. Talvez seja. Mas é inegável que em Mare of Easttown, a Mare ela só consegue evoluir e viver esse luto dela quando ela aceita fazer terapia. E é muito, para mim, assim, além da resolução do conflito, que claro, é sempre um tema interessante. Quando você vai ver uma série de suspense, você fica preso ali para tentar compreender quem é o assassino, como tudo se desenrolou e tudo mais. Mas o que mais me prendeu naquela série foi a evolução da personagem. Foi como Mare, vivida por Kate Winslet, ela sai de uma mulher dura, que não consegue lidar com aquela perda, para uma mulher que decide enfrentar a dor do seu luto. Ou seja, decide enfrentar a dor de ter perdido um filho. No finalzinho, a última cena é muito forte, porque é justamente ela enfrentando o seu maior medo. E o maior medo dela não tinha nada a ver com as investigações policiais que ela estava dando conta. Mas, e daí? Enfim, eu falei dessas duas séries, e o que eu quero tentar fazer agora é conectar elas. Mas eu não vou conectar as tramas em si, porque para mim é evidente que são duas séries sobre o luto. Isso para mim já está claro. WandaVision é uma série completamente de uma mulher enlutada que vai
tentar buscar uma razão, um novo motivo para seguir vivendo. Mare of Easttown também é uma mulher enlutada que precisa lidar com essa dor para conseguir seguir em sua vida. No fundo, são duas mulheres que estão falando sobre a mesma coisa: o luto, a perda. Uma perdeu o marido, outra perdeu o filho. A dimensão desses eventos na vida de cada uma são a força motriz para que as duas séries desenvolvam, mesmo que elas tenham tramas paralelas. Em caso de WandaVision, a trama não é muito paralela, o luto é muito explícito, é sempre essa luta da Wanda ali com o seu próprio luto. Já em Mare of Easttown tem a investigação, que é a trama paralela de fato, mas é o luto, a força motriz que faz com que essas duas mulheres consigam seguir em frente. Essa pandemia foi devastadora, milhões de pessoas morreram, e esse sentimento está muito presente em todos nós. E cada um vai lidar de um jeito. Não existe um caminho certo, uma resposta correta para a dor. Como essas duas séries mostram, você pode responder a dor de várias formas. Você pode tentar compreendê-la, você pode tentar escondê-la, mas uma hora ela vai te cobrar uma resposta. E você inevitavelmente vai ter que dar uma resposta. E eu acho que o grande mérito, tanto de WandaVision e Mare of Easttown, quando elas debatem o luto, é falar pra gente, ainda mais no período que estamos vivendo, que a gente precisa lidar com as nossas dores. A gente precisa cavucar um pouquinho e entender isso. Eu não tenho uma resposta sobre qual é o jeito certo de lidar com a dor ou como você deve lidar com a pandemia e das formas que a pandemia te afetou. Isso é muito complicado. Eu não sou psicólogo, não tenho nem formação em psicanálise ou leitura em psicanálise para falar isso. Mas eu acho que a gente precisa começar a refletir sobre isso, porque o luto é uma coisa muito presente no tempo atual. Além disso, eu acho muito interessante como Mare of Easttown e WandaVision são séries de gênero, né? Uma é apontada como um thriller e outra é apontada como uma série de herói. E geralmente são, vamos dizer assim, produtos, formatos e gêneros que são meio mal vistos, né? Ah, é um suspense, é uma coisa que uma série menor. Ah, é uma série de herói, é uma bobagem. E as duas mostram como você pode tocar em um tema muito importante, muito interessante, seguindo esse gênero. Você ainda tem o WandaVision, lutas entre seres poderosos que soltam raios e magia e tudo mais. Assim como em Mare of Easttown você tem o suspense, onde você vai tendo que juntar peças, tem reviravoltas e tudo aquilo que mantém um telespectador preso. Acontece que, mesmo dentro desses gêneros, você pode trazer debates muito importantes. E essa, no fundo, é a essência da cultura pop. Trazer debates muito interessantes com uma linguagem que seja bastante acessível.